A física, bom, ela não dá a mínima para a fama. E quando a engenharia de segurança falha, a tragédia não avisa. Ela é instantânea e completamente implacável. 3.000 graus Celsius. Assustador, né? É um calor extremo, absurdo, que simplesmente vaporiza materiais em milissegundos. E foi exatamente isso que atingiu a maior estrela do planeta no meio de uma gravação. Bom, para entender essa falha crítica e integrar de vez nossa equipe oficial de segurança de palcos, já se inscrevam e apoiem esta publicação. Agora, vamos analisar as evidências. Como inspetores, a nossa linha de base sempre começa aqui, com os boletins oficiais do SAG-AFTRA. Protocolos rigorosos e cheios de detalhes assim nunca surgem do nada, sabe? Cada regra de distanciamento, cada página, tudo isso foi escrito no rescaldo de tragédias severas do passado. É literalmente o nosso manual definitivo de sobrevivência no set. E esses manuais exigem uma postura absolutamente firme de toda a equipe técnica. Não estamos falando de conselhos ou sugestões artísticas. São pilares inegociáveis, feitos para proteger qualquer artista de um destino sombrio e irreparável. Existe uma responsabilidade inquebrável ali, sem atalhos e sem a menor margem para achismos quando se lida com a termodinâmica. Mas então, onde o sistema quebrou? Vamos olhar de perto essa falha de planejamento. Auditório Shrine, Los Angeles, 27 de janeiro de 1984. A produção técnica era simplesmente colossal, porém faltava o elemento mais vital da engenharia, uma zona de amortecimento rigorosa. Olha só a cronologia. Nos 5 primeiros takes, o distanciamento foi seguro. O artista descia e só depois a pirotecnia disparava. Mas a pressão por imagens mais dinâmicas falou mais alto. Exigiram acelerar a ignição, cortaram a margem de segurança. E no 6º take, a tempestade perfeita se concretizou. O que ocorreu foi uma sobreposição mecânica. Esse é o erro que tira o sono de qualquer inspetor. É o cenário de pesadelo puro. Acontece quando a pessoa ainda está dentro do raio perigoso no exato instante da liberação térmica. Faltou a zona de exclusão vital. A margem de erro foi reduzida a 0. E sem esse respiro, o alvo do equipamento virou o próprio artista. E o problema ganha proporções incontroláveis quando entra o fator humano e visual. Depender apenas de reflexos humanos em um ambiente de estresse extremo é, para dizer o mínimo, brincar com acaso. O suspense de toda aquela gravação chegou ao limite quando o técnico responsável pelo gatilho manual ficou subitamente cego. Ele foi ofuscado pelo brilho absurdamente forte dos refletores do palco principal. Sem dados visuais, sem ver as marcações e sob uma pressão esmagadora da direção, ele ativou a carga, completamente no escuro. Pensem na diferença absurda aqui. De um lado, o sistema manual, vulnerável ao pânico, à exaustão e a uma cegueira temporária, é falho por natureza. Do outro lado, a trava automática, fria, exata, baseada só na matemática. Tapetes de pressão cortam a ignição instantaneamente se houver um corpo não autorizado na zona de impacto. É a diferença letal entre o show continuar triunfante ou a emergência máxima ser acionada. Os relatórios posteriores cunharam uma frase que serve de alarme vermelho ensurdecedor para nós. Uma clássica falha humana no circuito. Deixar um operador biológico no controle final de um sistema letal não faz sentido. Fazer isso sem uma comunicação visual cristalina é uma falha profunda. A nossa indústria jamais pode permitir que o controle final recaia sobre olhos ofuscados. Agora, precisamos entender a fome descontrolada dessa reação química. A ciência dos materiais, pessoal, não perdoa negligência. Os sinalizadores usavam magnésio. Dá uma luz incrível, sim, mas termicamente é instável e voraz. A energia não pode ser domada fácil. E é aqui que entra a física do flashover. A liberação foi tão violenta que agiu como um verdadeiro projétil térmico invisível. O calor concentrado avança, rasgando o oxigênio e caçando o material orgânico pela frente. E a escalada desse desastre foi aterrorizante. Passo 1. As faíscas entram em erupção atingindo 3.000 graus em frações de segundo. Passo 2. A faísca encontra a pomada capilar. Faltou totalmente uma gestão de materiais inflamáveis no set. O cosmético não derreteu, ele agiu direto como um acelerante químico, uma verdadeira gasolina invisível. Passo 3. O fogo escalou instantaneamente. Pulou a fase de fumaça e causou danos severos na mesma hora, sem dar qualquer chance de defesa. Mas o detalhe mais enervante, o mais angustiante de assistir nas gravações hoje é o atraso sensorial. Com a adrenalina colossal da performance e o calor sufocante que já vinha dos refletores, o corpo sofreu um atraso nos sinais nervosos. Por vários segundos críticos, a coreografia continuou,
com as chamas ativas. Foi uma ameaça voraz, imperceptível de imediato para a vítima, até que o estrago estivesse profundo demais para ser contido rápido. Diante de tudo isso, o que precisa ser feito? Travas e protocolos automáticos. Com um histórico tão brutal, a engenharia técnica não teve escolha a não ser agir com força total. Sistemas automatizados não sentem pressão da direção, não têm medo de gritos. O uso obrigatório de fail-safes sensíveis à pressão, como os tapetes no chão, é inegociável hoje. Eles cobrem um raio perigoso com precisão cirúrgica. Alguém pisou ali? O circuito elétrico simplesmente não fecha. É a barreira absoluta contra erros de tempo. Os códigos atuais são claríssimos e inquebráveis. Sistemas automáticos redundantes em paralelo, manutenção sistemática e infalível. A comunicação visual precisa ser impecável na central de comando. E o mais crítico, as zonas de amortecimento térmico em volta do palco têm que ser blindadas contra imprevistos. O ser humano foi retirado da equação do gatilho final. Ponto. A certeza salvadora agora é do relé eletrônico. E tudo isso forjou uma nova cultura de segurança. Aquele alarme retumbante no auditório Shrine não soou em vão. Todo o protocolo de engenharia global de efeitos foi remodelado das cinzas daquele desvio. Hoje, a operação de alto nível exige redundâncias eletrônicas severas. Exige uma inspeção quase microscópica de qualquer cosmético combustível perto do palco. E ninguém, absolutamente ninguém, entra para a gravação sem passar por briefings de prevenção rigorosos antes de as câmeras rolarem. Contudo, o legado é permanente. Uma única decisão irresponsável e acelerada gerou danos estruturais tão profundos que exigiram intervenções constantes e um doloroso gerenciamento físico e mental por décadas. Uma vida inteira alterada porque um protocolo básico de segurança foi arrogantemente ignorado em nome de um enquadramento visual melhor. O grande choque de realidade que toda a nossa equipe técnica deve ter tatuado na mente é um só. A física nunca tira um dia de folga. No meio de todo o glamour e das luzes do entretenimento, as leis agressivas da termodinâmica operam com total brutalidade. O calor não liga para o seu nível de sucesso. A pressa por um espetáculo estético jamais deve silenciar as margens de segurança e os limites matemáticos das nossas travas mecânicas. Portanto, o desafio central que fica para toda a nossa equipe de fiscalização é muito direto. Como faremos os shows daqui em diante? Vamos deixar a sorte solta no set e depender da cronometragem humana falha? Ou vamos ancorar toda a estrutura na estabilidade rígida, intransigente das travas automáticas? Sistemas que operam no silêncio, garantindo que todo mundo volte seguro para casa no final da diária. E agora, a bola está com a nossa equipe que projeta e transpira nos bastidores. Depois de mergulhar nesse fatídico relatório de 1984, deixo esta pergunta técnica em aberto. Qual protocolo inflexível de segurança mecânica se tornará sua prioridade absoluta na próxima inspeção de palco? O espaço de comentários aqui embaixo é o nosso painel. Compartilhem suas estratégias preventivas, discutam essa engenharia de precisão que salva vidas, lembrem-se de apoiar a nossa análise, mantenham os manuais atualizados e nos vemos no próximo briefing de segurança.